Olá, gente. Oi, Leopoldo. Bom, Tudo bem? Boa noite, pessoal. tá me vendo de frente ou de lado? De lado. Então tá ok. Agora de frente, Agora né? de frente. Isso. Perfeito, perfeito. É só para arrumar as coisas aqui. Tá ótimo. Bom, né? Oi, Leopoldo, Florência aqui. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? É uma alegria poder estar com vocês, assim. E fiquei muito contente com o livro, com a edição, com o trabalho, enfim, né? Bem legal, bem legal mesmo. Que bom. Eu vou esperar chegar um pouquinho mais de gente só para contar um pouco como foi Tá bom, a parte da edição. Só os bastidores que às vezes o pessoal acha interessante saber. tá bom. Eu volto então em 2 minutinhos, tá Tá bom? ótimo. Tá bom, Tá. tudo bem. Gente, enquanto as pessoas vão chegando, acho que a gente pode adiantar algumas coisinhas para diminuir um pouco a ansiedade. As aulas vão ser gravadas, inclusive eu já comecei a gravar aqui para eu não me esquecer, e a gente vai disponibilizar a gravação para todas e todos que estão inscritos no curso. Então, se vocês puderem assistir só hoje e não puderem amanhã, a gente vai disponibilizar também os dois links e a gente envia para vocês por e-mail a gravação de tudo no final do curso. Então, todo mundo vai receber por e-mail a gravação. Então, a gente também está gravando só para fins de estudo. Então, enfim, quem não quiser aparecer de jeito nenhum com a sua própria imagem, é só fechar a câmera, mas, enfim, é para um uso mais de pesquisa e de registro desse projeto que a gente começou aqui no meio da pandemia, né? Essa vai ser o quarto UBU em curso que a gente vai fazer, que vai acontecer, né? A gente já fez outros 3, a gente tem feito um por mês, e a próxima edição do UBU em curso, desse mini curso, né, em que a gente convida um especialista, um professor, ou professora, pesquisadora, para conversar um pouco sobre um livro que é o UBU, um livro do catálogo da UBU, em geral um livro que a gente tem lançado agora há relativamente pouco tempo. O próximo dele vai acontecer no dia 7 e 8 de dezembro, e vai ser em torno desse livro que a gente está para lançar agora. Quem é do circuito UBU e que assina os planos mensal ou apoiador vai receber em primeira mão, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. A gente já lançou um livro do Fanon, que é o Alienação e Liberdade. Inclusive, o Davidson Faustino, que é um especialista no Fanon, participou do lançamento do Alienação e Liberdade quando a gente lançou, mas foi ali no meio do ano, e ele vai, então, participar dessa última edição do UBU em Curso de 2020. Então, vocês todas e todos estão super convidados. Quem faz parte do UBU em Curso, lembrando, tem gratuidade nas inscrições do curso, mas quem não tem, a gente também pensou em, enfim, né, estabelecer um preço que fosse possível. A gente também oferece bolsas para estudantes de baixa renda, então, para todo mundo poder, enfim, a gente criar um ambiente de debate e de circulação de ideias e de conversa em torno desses livros que a gente tem editado ultimamente. Meu nome é Maria, eu trabalho na UBU, em várias áreas, mas sobretudo no Circuito UBU, que é o clube de assinatura e leitura que a gente lançou em 2019, então talvez muitos de vocês que fazem parte do circuito já conversaram comigo por e-mail. E eu também queria só fazer um outro comentário um pouco sobre o funcionamento aqui, para quem não participou ainda. A gente, em geral, pede para o convidado fazer a exposição dele, que dura entre 40 minutos, 1 hora. Se vocês precisarem interromper, vocês fiquem à vontade, mas, em geral, a gente faz assim, o convidado ou convidada faz a intervenção dela e a gente abre para perguntas. Vocês podem ir lançando as perguntas aqui no chat, mas quem quiser se inscrever no chat, no final da fala, eu vou convidando as pessoas para abrirem os seus microfones, as suas câmeras e fazerem as perguntas pessoalmente, diretamente para o Leopoldo. Então, vocês fiquem muito à vontade para se inscrever aqui no chat, ou quem
está muito tímido, acontece, né, tem acontecido isso, não precisa estar, mas quem precisar, quem não puder e também tiver com dificuldades, pode escrever aqui a pergunta no chat e eu faço a pergunta para o Leopoldo e aí a gente vai fazendo esse bate-bola, tá? Também a gente vai enviar um certificado, então, para todo mundo que participou, no final a gente envia um certificado para vocês todos, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, um último lembrete que eu acho que vale a pena falar, não sei se todo mundo, eu imagino que muitos de vocês acompanhem a UBU, assinem a nossa newsletter e acompanhem a gente nas redes sociais. A UBU está participando da Feira da USP, da Festa da USP, que em geral acontece presencialmente e nesse ano, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, para quem não é de São Paulo, a gente está participando virtualmente da feira. Isso não vai acontecer em outras vezes, é um momento muito único, assim. Então, quem tiver interesse em acessar o site da UBU, a gente está com todo o nosso catálogo, com 50% de desconto até esse final de semana. Então, em geral, os participantes do UBU em Curso recebem um cupom de desconto para comprar os livros na UBU, mas nesse caso, agora, durante a feira, acho que não faz sentido. Então, quem tiver interesse em comprar tanto os livros do Winnicott quanto os outros livros do catálogo, vocês fiquem ligados e espalhem a palavra aí para a sua rede de amigos, estudantes, companheiros, colegas, que é um momento muito especial, assim. O site da UBU está todo com 50% de desconto, tá bom? Acho que já deu um tempinho, né, Flor? Já, acho que sim. Então, já tem 50 pessoas. Eu vou só falar um pouquinho. A gente convidou o Leopoldo para dar esse curso, porque o Leopoldo fez a revisão técnica do livro Brincar e a Realidade. O Brincar foi o primeiro livro do Winnicott, de uma série de livros que a gente contratou. Os direitos do Winnicott eram um imbróglio até um pouco tempo atrás. Fazia vários anos que eu estava correndo atrás, desde antes de abrir a UBU, quando eu trabalhava ainda na COSAC na IFE, e tinha um problema com herdeiros, não se sabia quem tinha os direitos, porque ele não tinha filhos, enfim. Ficou um bom tempo no limbo. Os livros do Winnicott que tinham sido publicados pela Imago estavam fora de catálogo fazia muito tempo, e então foi um grande êxito ter conseguido finalmente conseguir o contato com os agentes que agora estão representando os direitos dele, e a gente está representando o Winnicott no Brasil. Então isso significa que a gente tem um planejamento de publicação de 4 livros agora, que eram para ter sido todos esse ano, mas a gente teve que suspender agora por causa da pandemia, mas a gente publicou Brincar e a Realidade e o Bebês e Suas Mães, e logo depois a gente vai publicar O Mundo Começa em Casa, né? E agora me deu um branco do outro livro da pediatria... Da pediatria psicanálise, porque a gente ainda tem uma lista grande de outros livros que também estão na nossa lista. O Brincar e a Realidade é talvez o livro mais teórico, por isso que a gente decidiu que ele fosse objeto desse curso, que tem justamente um caráter mais acadêmico, de aprofundamento, de uma mediação teórica mais necessária do que o Bebês e Suas Mães, por exemplo, que é um livro mais de divulgação e que pode ser lido com mais facilidade pelo público mais amplo. Então, eu deixo vocês com o Leopoldo e agradeço de novo a presença de todos vocês e do Leopoldo. Obrigada. Boa noite. Tá bom. Estão me ouvindo? Agora sim, estava travando para mim, mas sim, agora eu estou te ouvindo bem. Agora estão me ouvindo ou não? Sim. Posso seguir? Tá bom, então sim. Vamos lá, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer bastante a presença, o convite,
né, o convite para participar da produção desse livro, para participar da edição de um livro que tem uma importância assim tão grande como eu vou apresentar para vocês no curso de hoje, né? E talvez eu peço para que vocês me ajudem aí no controle do tempo e vocês vão me avisando e eu vou tentando me balizar aí com relação ao que eu vou apresentar. Para tentar ser assim objetivo e poder cuidar dessas coisas, eu vou apresentar um PowerPoint que vocês podem ir seguindo. Isso facilita eu ser mais objetivo, mais direto, e vocês podem acompanhar. E esse PowerPoint também fica à disposição de vocês no final do curso, tá bom? Eu posso fazer a apresentação a partir do meu aqui? Pode, pode. Então vamos lá, tá ok? Eu acho que vocês precisam me dar permissão para que eu faça isso. Ah, é verdade. Peraí, Leopoldo, é verdade, você tem razão. Só um minuto, deixa eu só... Então vamos lá. Eu acabei de te autorizar. Vê se agora você consegue. Acabei, tá ok. Deu certo aqui. Então digam se eu posso começar e se tudo funcionou direito. Tá perfeito. Ótimo. Então vamos lá. Como eu já escolhi como título um título que remete claramente a Freud, né, o Para Além do Princípio do Prazer, né, e já marca uma diferença estrutural entre a proposta de Winnicott e certos aspectos da proposta freudiana. Uma série de artigos meus dedicados aí à obra de Winnicott, né, eu tento mostrar, ou caracterizar o que é essa passagem Freud-Winnicott, e para dizer de uma maneira muito sintética, eu diria que o Winnicott é um freudiano para além de Freud, mas não deixa de ser um freudiano. Então, não se trata de oposição de Winnicott e Freud, mas se trata de uma certa continuidade com certas diferenças e com certas coisas que nós vamos pontuar. Então, eu vou marcar muito nessa minha apresentação essas diferenças, não todas as diferenças, mas vou marcar uma diferença importante, né, que diz respeito ao lugar da vida instintual, ou das pulsões, ou mesmo da sexualidade, né, na determinação do encontro humano e das relações interhumanas, né? Meus hábitos acadêmicos e a minha obsessividade fazem... Deixa eu só uma coisa... Eu também estou aproveitando um pouco para poder gravar o curso aqui em casa, né, preparando material. Então, vamos lá, né? Este curso é para falar sobre Brincar e a Realidade e mostrar estruturalmente o lugar deste livro na história da psicanálise, a importância deste livro, não só na história Leopoldo, eu não sei se o pessoal está te ouvindo. Não, né? A Flor está fazendo assim. Está super travado. Está travando.
Não, tudo para a direita. Ele caiu, né? Eu acho. Deve ter saído, mas É. isso porque ele não quis testar o áudio antes, deu nisso. Não tinha tempo. É, porque o ideal seria ele estar com o microfone. Aí, ó, voltou. Aqui. Agora você precisa se desmutar para a gente te ouvir. Desmutar. É unmute aqui. A gente consegue desmutar ele. Ah, é verdade. A gente é host, desculpa, gente. A gente é host. Tá ok? Sim, Acho que estava melhorou. travando. Tudo bem agora? Sim, tudo bem. Estava travando, né? Então, tá Sim. bom. Eu mudei um pouco o esquema aqui para poder... deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Mais ou menos, mas tudo bem. Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, eu vou voltar à apresentação. E aqui, então, agora consigo... Essa tecnologia. o que eu estava... Muito Nova. bem. Então... Então, vamos lá. Retomando novamente, esse curso, então, ele tem esse escopo onde eu quero comentar o Brincar e a Realidade, e é um livro onde nós vamos destacar algumas teses muito importantes, algumas teses principais, que dizem respeito ao reconhecimento da ação de brincar como um fundamento universal da natureza humana. Neste livro, nós temos uma teoria da comunicação e do encontro humano. Nesse sentido, ele pode ser usado não só nos encontros psicoterápicos, mas também todo o encontro humano de cuidado, seja o cuidado natural do ser humano com o outro, da mãe com o bebê, mas todas as práticas de cuidado, né? A fisioterapia, terapia ocupacional, médicos. Então, ele tem uma ampla possibilidade de aplicação, por assim dizer, né? Nesse livro temos também uma teoria da cultura, de como é que o homem entra na cultura, né? E se opondo ou complementando uma ideia freudiana de que o homem entra na cultura sublimando a sua sexualidade. Já que não dá para ter uma vida sexual plena e direta, o ser humano sublima, né? Faz outras coisas, e essas outras coisas seriam o mundo da cultura, né? E dentro disso, vocês vão ver também que há o Winnicott acaba fornecendo um outro modelo ontológico do que é o homem, né? E não tão centrado como fez Freud na sexualidade e no princípio do prazer, ou mesmo nas pulsões, mas centrado numa coisa mais propriamente humana, que ele vai falar sobre a necessidade de ser, de continuar a ser, e algumas coisas desse tipo. Então, essa é a proposta geral, são esses pontos que eu vou apontando para vocês. São 2 encontros, é muito pouco tempo, né? E certamente eu preparei mais material do que é possível apresentar. E a minha ideia é apresentar hoje, conseguir ficar hoje com vocês muito mais no primeiro texto de Winnicott, desse livro, que é os objetos fenômenos transicionais, e depois, no encontro de amanhã, poder cada um dos capítulos de O Brincar e a Realidade, né? Então, vamos lá, né? Este é um dos mais importantes livros de Winnicott, né? E ele é publicado em 71,
né, com uma série de artigos que foram publicados antes desta época. Eu quero começar este curso retomando algumas citações importantes de Winnicott. Algumas Leopoldo, eu não sei, está travando. Não sei se você estiver ouvindo a gente, voltou a ficar daquele jeito, uma voz meio metálica. vão dar um pouco... Eu vou retomar as citações minhas. Leopoldo, acho que a gente vai ter que retomar um pouco antes, porque deu uma travada assim, no seu áudio. Aí eu não sei direito como sabe fazer. Sabe O que eu talvez possa fazer é o seguinte. se você quiser me passar a sua apresentação, talvez pode ficar um pouco mais leve para você. Mas aí como que ele vai mexer? Não, aí ele vai me avisando, passa o slide, passa o slide, passa o slide. Ou a gente, nós todos podemos desligar primeiro as nossas câmeras para ver se isso fica mais leve. Como e deixar vocês só quiserem. o seu vídeo ativo. Vamos tentar isso? Antes, O que é? Todo mundo que estiver na sala desliga a câmera e a gente deixa só a sua ligada para ver se fica mais leve o vídeo. Tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o meu show aqui no e-mail, vou passar para você, né? Apresentação, né? Eu vou passar para você a apresentação naquele e-mail que a gente tá? Tá. Então, vamos... Muito bem. Enviei. Recebeu? Vai demorar uns minutinhos para eu receber, porque não é o Gmail direto, mas eu... O que eu faço? Eu acho que você pode continuar apresentando por enquanto, e todo mundo, gente, quem estiver aqui na sala, desliga a câmera, por favor, por enquanto, só para a gente ver se a internet fica mais leve e a gente consegue ouvir o Leopoldo sem a internet travar. Vamos fazer essa primeira tentativa e eu já fico aqui com o seu PPT, e aí qualquer coisa eu faço a apresentação por você. A gente parou de te ouvir, Leopoldo, quando você estava dizendo o seguinte, que hoje você ia se concentrar em um assunto hoje, e um pedaço para amanhã. Travou então, hoje, nesse momento. Vamos tentar lá, vamos ver se vai funcionar. Hoje eu quero falar mais sobre o artigo principal deste livro, que é Os Objetos e Fenômenos Transicionais. E no encontro de amanhã, espero fazer um certo popurrí das teses principais dos outros capítulos. Por quê? Evidentemente, porque os objetos e fenômenos transicionais é o artigo que dá origem a este livro. É a partir dele que decorrem uma série de consequências, né, para o pensamento, para o método de tratamento psicanalítico, para a compreensão do que é o homem na cultura, para a compreensão do encontro humano e para a compreensão da prática psicoterápica. Está funcionando agora, gente? Está, perfeito. Ótimo, maravilha, né? Muito bem. Esse quadro de análise que eu vou fazer com vocês, de todos esses elementos, num certo sentido, tudo isso converge numa coisa que é o que eu chamo aí de uma ética do cuidado, que ela pode ser aplicada, né, não só nas psicoterapias, mas em todo o encontro humano, né? Uma ética do encontro humano e do cuidado com o ser humano. Muito bem, vamos retomar no início algumas citações de Winnicott, né, que dão um pouco a tonalidade daquilo que eu quero analisar, do que eu quero comentar com vocês, né?
Então, para dar a tonalidade e a profundidade das contribuições de Winnicott, vamos começar ressaltando alguma das suas afirmações, né, todas retiradas desse livro. A brincadeira é universal, pertence ao âmbito da saúde, né, promove o crescimento, leva aos relacionamentos grupais e à vida cultural, é uma forma de comunicação na psicoterapia, mas também em todas as outras formas de encontro humano, desde os encontros amorosos, fraternais, até os encontros, digamos assim, de cuidados psicoterápicos ou similares, né? E, por fim, diz Winnicott, a psicanálise foi desenvolvida como uma forma altamente especializada de brincar em prol da comunicação consigo mesmo e com os outros, né? Ainda Winnicott, ele vai dizer que a psicoterapia ocorre na intersecção entre a área de brincar do analista e do paciente. E é curioso o comentário que ele faz, que ele diz, quando o paciente não pode brincar, o que o analista tem que fazer? Que tem que contribuir para levá-lo a poder brincar, né? Amadurecer para isso, crescer para isso, ter esta possibilidade existencial no encontro com o outro. E curioso, ele fala, e quando é o analista que não pode brincar? O comentário dele é, tá em lugar errado. É melhor ele mudar de profissão. Esta profissão não é para ele, né? E nós vamos ver que esse brincar não é o brincar de jogar, não é o brincar de dar risada, não é o brincar de fazer piada com o paciente, mas é o brincar onde o encontro ocorre, a intersecção profunda, a intimidade ocorre, né? Depois, dentro ainda mais dessa direção, Winnicott fala a seguinte frase: a psicoterapia, o brincar, deve ser estudado como um tema em si mesmo, suplementar ao conceito de sublimação do instinto. O que ele quer dizer com isso? Esse é um ponto que eu vou colocar, eu volto para frente, mas o que ele está colocando aqui? Que muito na história da psicanálise, o brincar foi entendido como um modo como o mundo interno se expressa e coloca para fora o que o sujeito tem dentro. E o que é importante são os conteúdos colocados para fora, né? A expressão simbólica ou a expressão direta do mundo interno do paciente. É assim que fez Melanie Klein, é assim que a grande parte da psicanálise acabou entendendo como que era o brincar e usando o brincar para os processos psicoterápicos desta maneira. Deixe-me ver qual é o mundo interno da criança via a brincadeira que ela faz, representando o seu mundo interno. E aí o Winnicott traz alguma coisa totalmente diferente, fala assim, sim, isso é muito importante, mas só o fato de brincar, a ação de brincar, tem uma importância em si mesma, tem uma importância que é para além do que ela simboliza, né? Então, isso dá um contexto já muito interessante, né? Um contorno, por assim dizer, do que é este livro e do que são essas propostas de Winnicott, né? Então, eu diria que este livro de Winnicott é um dos livros mais importantes da história da psicanálise. Daqui a pouco eu faço um comentário quais são os livros de Freud que têm a mesma importância que esse de Winnicott, fazendo um paralelo nesse sentido, né? Então vamos agora colocar em destaque quais são as principais teses, quais são as principais contribuições, as principais propostas que o Winnicott coloca neste livro, né? Então nós podemos elencar dizendo o seguinte: neste livro ele apresenta a compreensão de um novo tipo de objeto. Mais do que isso, um novo tipo de realidade. Aliás, mais do que isso, um novo modo de relação com a realidade, né? Nesse livro também, o Winnicott apresenta qual é a primeira posse não eu do ser humano, né? Este é um livro que também fala sobre como é que surge a vida simbólica, qual que é a origem do símbolo na vida humana, né? E um ponto importante que está destacado já no título do meu minicurso, né, é que este brincar, essa ação de brincar sozinho e de brincar com, ele não é redutível à questão
da administração das excitações corporais nas relações interhumanas. Daqui, você já vê uma bifurcação extremamente importante. A sexualidade, a vida instintual, as excitações, né, tudo isso é importante e não deixa de ser importante, mas há outros problemas no ser humano. Há uma série de outros problemas e uma série de outros acontecimentos existenciais, né, que não são redutíveis à vida instintual. Eu não lembro em qual livro de Winnicott ou em qual artigo dele ele faz essa frase curiosa, retomando um livro, acho que é Lolita, alguma coisa assim, e a citação que ele faz é a seguinte: beijar é bom, mas um anel de diamantes dura para sempre. Né? Mostrando, de uma maneira muito sintética, literária, assim, que existem questões existenciais que não são redutíveis às questões, digamos, da satisfação dos instintos. Né? Muito bem. Para dar um contexto do que é o pensamento de Winnicott e a configuração, por assim dizer, do que é do que significa o seu tipo de intervenção no pensamento psicanalítico e na psicologia como um todo, eu vou retomar um comentário de Adam Phillips, no livro de 1988, chamado Winnicott. Adam Phillips diz assim: enquanto Freud se preocupava com as enredadas possibilidades de satisfação pessoal de cada indivíduo, para Winnicott, essa satisfação seria apenas parte do panorama mais amplo das possibilidades para a autenticidade pessoal do indivíduo, o que ele chamará de sentir-se real. Na escrita de Winnicott, a cultura pode facilitar o crescimento, assim como pode a mãe. Para Freud, o homem é dividido e compelido pelas contradições de seu desejo na direção de um envolvimento frustrante com os outros. Em Winnicott, o homem só pode encontrar a si mesmo na sua relação com os outros e na interdependência conseguida através do reconhecimento da dependência. Para Freud, em resumo, o homem era o animal ambivalente. Para Winnicott, ele seria o animal dependente, para quem o desenvolvimento, a única certeza de sua existência, era a tentativa de se tornar separado sem estar isolado. Anterior à sexualidade, como inaceitável, havia o desamparo. Dependência era a primeira coisa antes do bem e do mal. Notem que esse tipo de formulação, a gente poderia resumir isso dizendo: ok, Freud descobriu um dos elementos determinantes da vida humana e da vida psíquica e da vida socioemocional, que é a administração da sexualidade. E o Winnicott, por sua vez, diz: ok, mas isso não é o suficiente. Existem coisas que estão para além disso. Não só fenômenos que estão para além disso, sofrimentos que estão para além disso, cuidados que estão para além disso, problemas e alegrias que estão para além disso. Né? Muito bem. Este livro de Winnicott, ele tem importância não só para a psicanálise, e não só quando ele foi publicado pela primeira vez, em 1953, mas ele tem uma importância ampla, né, e tem sido retomado, citado. Eu vou mostrar para vocês como que esse livro tem ampla divulgação e aplicação no mundo. Para isso, eu só dei 2 exemplos. Um no campo da filosofia, Peter Sloterdijk, que publica em 1998 uma trilogia chamada Esferas, e logo no volume 1, Esferas 1, que está inclusive traduzido em português, ele se apoia em Winnicott, fala muito sobre os objetos transicionais. Né? E um livro publicado em 2015, né, que é uma retomada de diversos analistas comentando o que o Winnicott fez no Brincar e a Realidade, né, que mostra aí a atualidade deste livro, 50 anos depois da sua publicação. Né? Muito bem. Então, eu quero retomar agora a história deste livro e retomando um pouco como que
não só como é que esse livro foi, o que temos nesse livro, mas como ele foi construído a partir de um texto inicial, que é os objetos e fenômenos transicionais, né? Então, o foco agora, a partir de agora, do que eu vou estar falando com vocês, é a história desse artigo, os objetos e fenômenos transicionais, e as teses centrais que nós encontramos ali dentro. É claro que isso poderia ser um curso extenso só sobre isso, né? Mas eu vou tentar ser o máximo que eu conseguir, ser sintético nessa apresentação. Tá ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a história da produção desse artigo. Esse artigo foi primeiro uma conferência na Sociedade Britânica de Psicanálise, em 51, depois ele foi publicado no International Journal of Psychoanalysis, em 53, com algumas modificações, depois ele foi publicado como um capítulo de livro da Pediatria à Psicanálise, em 58, né, com algumas modificações formais, assim, algum incremento de material, e depois o Winnicott publica como primeiro capítulo de O Brincar e a Realidade uma nova versão dos objetos e fenômenos transicionais, com algumas modificações aí, né? E nos papéis de Winnicott ainda encontramos um esquema para um outro livro sobre os objetos transicionais que ele não teve tempo de terminar. Tudo isso está publicado atualmente. As obras foi republicado, as obras completas de Winnicott, no Collect Works, né, publicado em 2017. Mas essa é uma publicação cronológica e certamente ainda vai demorar muito tempo para isso chegar até nós. Mas esse é um material interessante também. E neste Collect Works, ali nós encontramos todas as versões dos objetos e fenômenos transicionais, com os acréscimos, os comentários do que foi acrescido. Então, para o estudioso, você tem um material amplo aí. O que está publicado em O Brincar e a Realidade é a versão mais completa, é a versão onde o Winnicott desenvolveu os pontos e condensou e ampliou algumas coisas aí. Muito bem. Vejam, esse texto, Os Objetos e Fenômenos Transicionais, existe uma biblioteca eletrônica de psicanálise, né, que vocês têm aí o endereço, e lá é uma biblioteca enorme, tem umas 50, 60 revistas, uma quantidade de livros significativa, assim. Enfim, é a maior biblioteca de psicanálise do mundo, certamente, né? E na parte de estatística, se vocês forem lá, vocês vão verificar quais são os artigos mais visitados nessa biblioteca. E, como em primeiro lugar, é os objetos e fenômenos transicionais, né? Isso, dados que eu peguei dessa semana, que eu revisitei para ver se essas coisas continuavam dessa maneira. E entre os 10 livros, entre os 10 mais publicados, entre os 10 artigos mais visitados, né, vocês têm o Winnicott em segundo lugar, em quinto lugar e em sexto lugar. Depois tem uma outra estatística interessante, que são os artigos mais citados na história da psicanálise, né? Os objetos e fenômenos transicionais aparecem em sétimo lugar, né? E no terceiro e sexto lugar aparecem outros textos de Winnicott. Então, vocês vejam que a presença de Winnicott no pensamento psicanalítico ela é grande, intensa, e é usada pelos psicanalistas, né, como forma de pensamento, reflexão e de desenvolvimento da sua clínica. Depois vocês vão ter essas mesmas coisas aí de uma maneira mais completa, os 10 mais populares, mais visitados, os 10 mais citados, que eu estou passando rapidamente, depois vocês têm todo esse material com vocês, assim, né? Então, este conjunto de dados mostra aí, digamos assim, estatisticamente, qual é a importância do texto de Winnicott na história da psicanálise, né? E vamos seguindo mais um pouco, ok? Então, vamos um pouco agora vendo a importância, vimos uma importância histórica, vamos ver um pouco da importância conceitual do artigo, né? Ele tem sido usado não só na psicanálise, mas como fora da psicanálise, e, em especial, tem um campo em grande desenvolvimento, que é todo o campo da perinatalidade, que surge como disciplina no final do século XX, né? E se consolida, sim, nesse início do século XXI,
e eu citei os principais representantes de uma psicanálise perinatal, né, que são o Bernard Gouze, o Antonio Basciati, né, um na França, outro na Itália, como representantes disso que a gente poderia chamar de uma psicanálise perinatal, e eu não coloquei aqui também, mas também toda a obra de Daniel Stern, né, que também tem um forte apoio na questão dos objetos e fenômenos transicionais, né, com uma grande contribuição. Muito bem. Procurando enfatizar alguns dos campos para o qual este livro traz contribuições originais e incontundentes, com um forte poder heurístico, ou seja, de uso, um forte poder aplicativo, né? Nós podemos citar, então agora eu vou citando os elementos conceituais que estão aí presentes, os mais importantes, né? Em primeiro, os fenômenos para os quais este artigo aponta. Neste artigo, o Winnicott mostra um novo modo de relação com a realidade, um novo modo de ser e estar no mundo, um modo de ser e estar no mundo onde a criatividade do indivíduo é o elemento fundamental, né? E ele pensa isso em termos, não por analogia, que nós somos uma máquina, um aparelho com excitações, ele pensa isso no que é o ser humano nele mesmo, né? E é nesse sentido que eu já fiz alguns apontamentos, que esta maneira, esta dinâmica relacional, este modo de ser e estar no mundo, este modo de ser consigo mesmo e com o outro, né, é algo que o Winnicott entenderá como indo para além do princípio do prazer, para além da vida instintual, para além da sexualidade. Quando eu digo para além, né, é para além mesmo, ou até mesmo, talvez para além ou para quem. Mas o que eu quero apontar? Na brincadeira, quando a excitação infantil, quando a excitação se torna muito presente, ela acaba com a brincadeira. Tá, ok? Na vida adulta, existe o brincar infantil e o brincar adulto. O brincar adulto, por exemplo, esse que eu estou fazendo com vocês, né, dando aula, fazendo tese, escrevendo artigo, né, ou mesmo fazendo um artista fazendo obra de arte, coisa assim. Se a excitação sexual corporal se torna muito intensa, esta atividade se paralisa, né? E ela interrompe, quebra essa atividade. Só tem uma atividade humana aonde o brincar e a excitação se conjugam. É na vida conjugal erótica com o outro. Quando o encontro com o outro é erótico, é também uma brincadeira. Aí é o momento onde há esse tipo de combinação, esse tipo de comunhão, né? O lugar do brincar adulto que, digamos assim, contradiz um pouco o Winnicott, porque ele conjuga a vida instintual, ela não interrompe o brincar, ela faz parte do brincar erótico, né, por assim dizer. E tudo isso, então, aponta para uma nova ou para uma outra concepção do ser humano, né? E eu diria que, sim, Freud, o ser humano é pensado ontologicamente como um aparelho movido por forças e energias, onde a pulsão ou a vida instintual é o elemento central. O Winnicott vai dizer: este modelo não é assim que eu vejo o homem. Eu vejo o homem como aquele que quer ser e continuar a ser a partir de si mesmo. Então, temos uma nova ontologia, isso tem consequências epistemológicas muito importantes, né? Eu lancei no início desse livro, o meu livro Psicanálise do Ser, que é a minha tese de livre-docência, né? Justamente abordando esse tipo de transformação que o Winnicott fez na história da psicanálise. Muito bem. Né? Além dessas concepções todas, além dessas coisas, depois nós temos uma série de consequências de outro tipo. Né? Nós temos consequências clínicas, né? Mostrando de como que o brincar, né, que já era usado na prática psicoterápica com crianças, né, ele se expande como um instrumento psicoterapêutico, né, para além do seu valor expressivo, sendo uma atividade terapêutica em si mesma, né? Winnicott faz essa dimensão de que o brincar infantil e o brincar adulto têm a mesma dinâmica, mas que têm conteúdos diferentes, né? E aponta também para esse fato de que, quando estamos brincando, não estamos nem no mundo interno, nem no mundo externo. Estamos num outro mundo, por assim dizer.
né? Continuando. Se a gente fosse comparar um pouco com Freud, né, eu poderia dizer o seguinte, que os objetos e fenômenos transicionais têm a mesma importância, ou têm uma importância similar na história da psicanálise que teve a interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos estabeleceu o quadro, a moldura dentro da qual a psicanálise se desenvolveu. E com o Brincar e a Realidade, essa moldura se modifica e uma série de outras pesquisas, uma série de outras questões, uma série de outras práticas clínicas, uma série de outros modos de entender o tratamento, entender o encontro com o outro, entender o que é a vida socioemocional do homem, se estabelece, né? Então, a gente tem esse mesmo tipo de importância. Se eu fosse dar aqui... eu vou, depois vocês leem esse comentário, só quero fazer agora sinteticamente uma apresentação para vocês. Nós poderíamos fazer um curso só sobre Freud e Winnicott, né? E eu partiria de aquela equação matemática A está para B, assim como C está para D, né? Então, os objetos transicionais está para a interpretação dos sonhos de Freud, assim como o livro Natureza Humana está para os 3 ensaios sobre a sexualidade. Isso aqui é uma fórmula extremamente condensada de uma série de questões que tem a ver com a estrutura da psicanálise enquanto teoria e enquanto método de tratamento, né? Vamos continuando, né? Então, talvez o Winnicott não tenha nem percebido que ele estava fazendo algo desta monta, né? Mas a partir dos objetos e fenômenos transicionais, né, nós temos uma série de derivações dentro da teoria, né? Os diversos modos de lidar com a realidade, a diferença entre o mundo interno e o mundo externo, e agora um terceiro mundo, né? O que acontece antes de chegar até essa possibilidade de se relacionar desta maneira, o que acontece depois. Então, tem um campo amplo de questões. Muito bem. Então, acontece, no entanto, que o que parecia mais um objeto, no caso de Winnicott estar apresentando os objetos e fenômenos transicionais, como se fosse aquilo que, na época de Freud, todo mundo falava de relação de objeto, né? E nós tínhamos lá, em termos de objeto, objeto autoerótico, objeto narcísico, objeto homossexual e objeto heterossexual, os tipos de objeto. Dinâmicas, né? Ou modos de relacionamento com os objetos. Dinâmica oral, né? Dinâmica anal, dinâmica fálica e dinâmica genital adulta. Chega Melanie Klein, dinâmica esquizoparanoide, dinâmica depressiva. Tudo isso em termos de relações de objetos impulsionados pela vida instintual, né? Basicamente. O Winnicott vem e apresenta um novo objeto. Todo mundo bate palmas, né? De repente se olha para isso. Espera aí, esse não é um objeto tal como os outros. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque o sujeito se mistura com o objeto. Tem alguma coisa... E a partir daí nós vamos ver derivações enormes dentro da história da psicanálise, né? Ok? Então vamos falar das principais, algumas dessas dissonâncias, alguns desses pontos, né? Então, primeiro, os objetos não são propriamente externos ao sujeito, os objetos transicionais, né? Eles, por vezes, se confundem com o próprio sujeito, o que causa uma certa dificuldade em compreender este tipo de relação, né? Seguindo, os fenômenos transicionais são centrados na questão da administração da vida instintual ou erótica. Tanto que, na brincadeira, né, se a excitação erótica está muito presente, ela destrói a brincadeira. A não ser no caso adulto, como eu falei para vocês, né, do brincar erótico entre aqueles que se amam e se entendem. Né? Porque quando não há esse entendimento, a brincadeira fica sem graça para alguém. Isto colocará problemas teóricos e clínicos importantes, em dissonância com o quadro epistemológico, metodológico estabelecido por Freud. Ok? Então, vamos lá. Quanto tempo eu tenho ainda? Mais uns 20 minutos. Ah, você tá pode bom. ficar à vontade. Então, tudo bem.
Marie, não é? Eles não são centrados. Os fenômenos transicionais não são centrados. Como? Leopoldo, tinha um erro de digitação, eu acho, no seu slide anterior, que a Antônia perguntou aqui, os objetos transicionais... Não são. Não são centrados. Deixa eu corrigir isso aqui, gente. Não são. Não são. É justamente esse o ponto, né? Esse é o ponto, exatamente. Esse é o grande ponto, assim, né? Que é um ponto que, inclusive, introduz alguma coisa, que é essa ideia do paradoxo, que daqui a pouco talvez eu fale um pouco para vocês, que ainda que os fenômenos transicionais e esses acontecimentos existenciais não sejam redutíveis à vida instintual, né? A vida instintual não desaparece, o corpo não desaparece, mas ele precisa aparecer de um jeito que não atrapalhe, né? Esse é o ponto importante nos seus diversos âmbitos, nos diversos âmbitos do encontro humano, né? Então vamos agora às propostas do artigo. Aqui eu retomo um pouco o próprio Winnicott falando, caracterizando. Isso é um pouco vício de academia, né? Então você faz o autor falar e depois você comenta aquilo que o autor fala. E eu, como tenho um nível de obsessividade quase patológico, né? Então, quase não, patológico, né? Eu só tento colocar isso em função do bem, né? Para não atrapalhar nem a mim mesmo, nem aos outros, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, essa questão de que caracteriza o que são os objetos transicionais, né? E o Winnicott diz assim, ele criou esses termos para designar a área intermediária da experiência entre o polegar e o ursinho, né? Entre o erotismo oral e a verdadeira relação de objeto. Então, isso tudo, eu agora vou explicar nesse quadrinho aqui, tá, okay? Que é eu comentando aquilo que o Winnicott fez. Vejam, eu coloquei de um lado tudo aquilo que teria a ver, num certo sentido, com os mecanismos autoeróticos, com aquilo que é um momento onde a criança ainda não diferencia nada de dentro e fora. Ela não tem nem ainda a capacidade de reconhecer que existe alguma coisa fora dela. Como é que eu posso entender isso? É fácil. Pensem num bebê dentro da barriga da mãe. Para este bebê, existe alguma coisa chamada mundo? Nem mesmo mãe, nem mesmo placenta existe, tá ok? Qual que é a única coisa que existe? Ele mesmo. Sem que ele tenha pensamento, sem que ele tenha reflexão, sem que ele tenha representação, nada. Sua experiência existencial é que ele é o único no mundo, né? Esse é o elemento, tá ok? Logo depois que ele nasce, ele ainda, do ponto de vista de Winnicott, ainda estaria muito próximo deste modo de estar no mundo, de ser no mundo, né? E no nascimento, tudo, tem todos esses elementos que estariam antes de qualquer distinção eu-outro, né? Bem antes, no seu início. Então, o polegar, o chupar o polegar, né? O mecanismo autoerótico, todas as questões do erotismo oral, o que ele vai chamar de atividade criativa primária, né? É mais ou menos assim. O bebê tem necessidade de peito, ele não entende nada do mundo, de repente o peito aparece. Da onde veio o peito? Da sua necessidade. Logo, e é isso que o Winnicott chama criatividade primária. Do ponto de vista do bebê, as coisas surgem. Do ponto de vista do observador, você vê a mãe dando o objeto ou aquilo que o bebê precisa, né? Então, inicialmente, outra coisa, a criança não tem a mínima ideia de que ela está sendo atendida, cuidada, ela não tem dívida nenhum com o mundo, né? Então, e é esse quadro, daqui a pouco eu faço um gráficozinho de como que isso aqui funciona, um gráfico de Winnicott, que a gente chama relação subjetiva com os objetos. Subjetiva porque vem de sujeito, um sujeito para o qual só existe a si mesmo, ou seja, não há realidade, não eu, né? Por isso o Winnicott vai chamar isso relação subjetiva com os objetos, onde sujeito e objetos estão totalmente fusionados. A maior fusão é essa que nós vemos bebê dentro da barriga da mãe. Num polo, outro, lá na frente, o que nós temos é a criança que gosta dos seus brinquedos, tem o seu ursinho, né? Ele tem os seus brinquedos, ele fala o que ele quer no Natal, ele fala do que ele gosta, né? Já existem todas as questões de possibilidades de projeção e introjeção, né? Se identifica com a boneca, com o boneco, né?
com o carrinho, né? A criança, quando chegar nesse outro momento, já tem distinção eu, outro, já pode agradecer porque recebeu um presente, né? E os objetos com os quais ela se relaciona já são reconhecidos como objetos que existem fora dela, são objetos externos a ela, né? Então, é nesse sentido que sujeitos e objetos são separados. Só que o Winnicott vai dizer, legal, e entre uma coisa, e como é que passa de uma coisa para outra? É esta passagem, nesta área de passagem intermediária que surgirão os objetos transicionais, que não são nem desta fusão inicial, nem da distinção eu-outro. É esse fenômeno que ele está indicando como acontecendo na infância, né? Desse fenômeno também é daí que surge todas as atividades que a criança, do brincar infantil, e depois nós vamos ver a expansão deste modo de relação com o mundo para toda a vida adulta, né, por assim dizer. Né? Esse é o gráfico, por assim dizer, onde nós temos a relação subjetiva com o objeto. Primeiro pensem o bebê dentro da barriga da mãe. Né? Aqui vocês têm, então, a criança, né, que não sabe ainda, vamos supor que ela esteja dentro, aqui ela já está fora, veja que se eu fosse colocá-la dentro da barriga da mãe, eu teria que fazer um círculo enorme juntando tudo isso, né? Então, a criança, eu vou descrever esse quadrozinho assim como se fosse um filmezinho, e vocês vão entender o que eu estou falando. A criança que não sabe nada de si, nem nada do outro, que tem a impossibilidade de reconhecer uma realidade não eu, tem necessidades que ela não sabe quais são, tá ok? Impulsos, urgências, que ela não sabe ainda distinguir, fome, sede, necessidade de colo, necessidade de comida, ela tem urgências que ela não sabe ainda o que são. A mãe, que é devota a esse bebê, que entende desse bebê, que está em comunicação direta com esse bebê, entendendo o que esse bebê precisa, fornece ao bebê aquilo que ele precisa. E esse ciclo, e o bebê tem a ilusão de que é das suas necessidades que surge o peito ou o objeto do qual ela precisa. Vejam, a metáfora é a seguinte: peguem o fogo, do fogo nasce o calor. O fogo não precisa fazer nenhum esforço para que o calor apareça. É uma decorrência natural. É essa a experiência que o bebê tem. Tá, ok? Então, o Winnicott vai descrever isso. Aqui tem comentário de Winnicott, que depois vocês leem para ver isso aí. Aí ele vai descrever o que vai. O outro gráfico veja, aqui o bebê, vamos pegar a questão do seio. Um bebê tem necessidade de peito. Ele começa a se incomodar, tem tudo lá, começa a sentir fome, pressões. A mãe vem no momento em que esse bebê está precisando disso e oferece, dentro de uma faixa de tempo razoável, suficiente para ele não se desesperar, tá, ok? O peito do qual ele precisa. E ele mama num peito que veio da onde? Das suas necessidades. Portanto, não veio de fora. É um peito que é a criação da criança. Okay? Ainda que do ponto de vista do observador, a gente vê o peito sendo dado à criança. Então, do ponto de vista da criança, ela encontra um peito que foi criado por ela mesma. Ela mama num peito que é ela mesma, okay? Porque ela não tem noção de objeto externo. Passa um pouco o tempo, lá na frente terá o peito fora dela, ou um objeto fora dela e ela. Mas entre uma coisa e outra, nós temos o que são os objetos de fenômenos transicionais. Aonde, vejam, vamos voltar lá que aqui é importante isso aqui. Eu vou me deter um pouco porque isso aqui é extremamente importante. O bebê, aqui está o bebê, a mãe se adaptou, o peito apareceu. Ele mama. Na hora que acaba a sua necessidade, esse peito desaparece. Ok? Então ele criou, encontrou, mamou, a necessidade acabou, o peito esvanece enquanto existência material. Ok? Ele só tem a duração da sua necessidade. Ok? Vem um pouco mais para frente, esta área toda, que era a área de ilusão, se materializa num objeto. Vamos supor agora a criança precisa de alguma coisa,
a mãe fornece alguma coisa e essa alguma coisa é materializada num paninho, num objeto, ali como substituto da mãe, se vocês quiserem. E quando acaba a necessidade, não desaparece. A mãe desaparece, o objeto não desaparece. Ok? E aí é uma coisa curiosa e fantástica, porque este objeto, ele é ao mesmo tempo a mãe e não é a mãe. Veja só, olha, criança criou, criou, seta que sobe. Encontrou, seta que desce. O objeto transicional, ao mesmo tempo, é a mãe e não é a mãe, com algumas vantagens. Com o objeto, a criança pode arrancar a cabeça do bonequinho, com a mãe não dá. Ela pode dormir abraçado com a mãe, com o boneco ou com o objeto, com a mãe não dá. Ela pode fazer um monte de coisas que não dá para fazer com a mãe. Este é o primeiro símbolo, este é o primeiro substituto da mãe, desde que a mãe esteja lá presente, ou presente fisicamente, ou tenha se distanciado só um pouquinho, não tenha desaparecido. Porque se desaparecer demais, esse objeto deixa de representar a mãe. Tá? Esse é um outro aspecto. Então, muito bem. Então, o objeto transicional é a materialização deste criar e encontrar, com a diferença de que, quando acaba a necessidade, a sua existência material está lá presente. E por isso é chamada a primeira posse da criança. A primeira posse, não eu, que paradoxalmente é também ela. Acompanharam aqui, né? O que é esse objeto? Nós carregaremos isso durante a vida inteira. Não é só que eu carrego para a minha cama o meu paninho ou o meu bonequinho e à noite está lá na cama e eu utilizo, ou uma caneta, sei lá, uma coisa. Não é isso. É porque esta dinâmica relacional acabará se expandindo para o mundo. E eu me relaciono com um monte de coisas do mundo que tem essa mesma dinâmica. Vou dar um exemplo banal, simples. Todo mundo aqui, vira e mexe, tem uma música que fica ouvindo, que se emociona e toca aquela música N vezes, né? Toca, 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 toca. E aquela música não é nem do seu mundo interno, nem do seu mundo externo, e você fica como um chiclete, se emocionando com aquilo, até ela é criada por você e encontrada fora do mundo. E ela tem essa duração. Vai vivendo assim, né? Enquanto essa música tiver essa importância de criar e ser encontrado, ela tem valor afetivo para você. Se ela for se tornando real demais, né, se ela for deixando de ser uma coisa criada e encontrada, ela vai se tornando real demais e vai se tornando um objeto sem muito interesse. Não acontece assim com a música? A gente gosta, 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 depois deixa de ter interesse. Acontece assim também na paixão, no encontro com o outro. Casamentos e amores duradouros estão nesta dinâmica, porque senão o outro vira um pedaço de carne sem interesse para a gente. Né? Esse é um elemento extremamente interessante, né, de como que o amor pode durar. Né? Leopoldo, a Luciana está perguntando especificamente sobre esse ponto, acho que a gente vai perder se a gente deixar para o final. Tá, E a partir de quando esse fenômeno se constitui, se desde o nascimento? Aí há muitas dúvidas, há diversas dúvidas com relação a isso, né? O Winnicott diz que isso acontece lá por volta do 4º mês, 6º mês, ok? Na análise desse fenômeno, alguns dizem que acontecem já dentro da barriga da mãe. Eu acho que não é possível, porque para que exista um objeto transicional, ele tem que ter algum tipo de materialidade para fora do sujeito. E quando a criança está dentro da barriga da mãe e nasce nessa dinâmica inicial aqui, ó, que eu coloquei para vocês, não há exterioridade possível. Não há realidade não eu. Tá, ok? A existência de um fenômeno transicional, de um objeto transicional, precisa de um amadurecimento ou de uma materialidade. Essa materialidade pode ser extensão, tipo, isso aqui tem corpo, pode ser som, né? Pode ser o lóbulo da mãe, pode ser o cabelo, pode ser um cantarolar, pode ter esse tipo de materialidade. Mas isso também é uma materialidade, ok? Né? E ainda que isso surja assim para a criança, eu já vou adiantar a tese central. Isso surge assim, e a expansão disso no mundo cultural é que me faz encontrar com o outro, estar no mundo, me relacionar
com o mundo e achar que a vida vale a pena, porque daí ela tem a ver comigo, né? Ela é uma criação que tem a ver comigo, né? E todo mundo adulto que vale a pena viver tem a ver com essa dinâmica, né? E veja que interessante, o brincar, então, é uma dinâmica relacional. Ela não tem a ver com se divertir, ela não tem a ver com o jogo, né? Você, quando está triste, está um pano de chão, deprimido, e vai conversar, seja com seu analista, vai conversar com alguém que te entende, né? E tem esse tipo, e você se sente visto e entendido, é isso que está acontecendo, né? É esse tipo de encontro, de intimidade, que o Winnicott chama brincar, né? Isso, às vezes, dá pano para manga, no sentido de uma má compreensão, de que brincar é fazer dar risada junto com o paciente, né? Ou fazer piada, né? Não é isso. Mesmo porque uma piada em hora errada é uma piada de mau gosto, agressiva, invasiva, né? Esclareceu aqui, gente? Né? Veja, essa formulação de Winnicott. Ela agradece, a Luciana agradece. Se tiver mais dúvida, eu vou um pouco aí. Vamos lá. Veja, espero ter deixado claro que não me refiro exatamente ao ursinho da criança pequena, ou ao primeiro uso que o bebê faz do punho ou dos dedos. É aquele quadro anterior que eu tinha dito aqui para vocês. Não é nem o ursinho que já é um objeto externo, né? Não é nem o ursinho que é um objeto externo, né? Onde você já tem relações com objetos reconhecidos como externo, e nem aquilo onde não há exterioridade alguma, onde o bebê põe tudo na boca, né? É entre uma coisa e outra. E aqui o ponto fundamental não é o objeto que é transicional, é o modo de relação com o objeto. Não adianta você chegar para o seu filho, para uma criança e falar: "Tô aqui o seu ursinho para ser o seu objeto transicional". Isso é um erro total. Por quê? O objeto é criado pela criança, nunca é dado por alguém, né? E esse é um aspecto extremamente importante na própria concepção do que é o objeto. E o Winnicott, inclusive, se recusa a fazer uma classificação ou dizer quais são os objetos que são transicionais, porque ele dirá que qualquer objeto pode ser um objeto transicional, né? Eu acredito que não qualquer, acho difícil que uma criança tome uma agulha como objeto transicional. Ele precisa ser um pouco fofinho, ele precisa ser um pouco interativo, né? Ele precisa ser alguma coisa que seja possível de ter vida, por assim dizer, né? O exemplo que nós temos, talvez mais fantástico disso e mais visível, que todos vocês conhecem, é Calvin e o Tigre, né? Então, que é exatamente, né, uma figuração, desenho, apresentação dos objetos transicionais, né? Então, acentuando essa história, né? Então ele diz o seguinte, né, os objetos transicionais não são objetos externos, não pertencem nem ao mundo interno, nem ao mundo externo. Ele enfatiza muito isso porque era o que tinha na psicanálise, mundo interno e mundo externo, né? Depois, quando você já entende isso, fala: "Puta, para de repetir, Winnicott, já entendi", né? Mas até entender esse tipo de coisa, a gente repete, né? Então ele diz assim: a respeito de cada indivíduo que atingiu o estágio de unidade dotada de uma membrana limitadora e da noção de dentro e fora, é possível afirmar que existe para ele uma necessidade, uma realidade interna, um mundo interior que pode ser rico, pobre, etc, etc. O que ele está dizendo? Que chegar a ter mundo interno e mundo externo é uma conquista do processo de desenvolvimento emocional ou de integração, ou como alguns chamam, o próprio amadurecimento, né? Isso é uma conquista. Mais ainda, uma vez conquistado o mundo externo e o mundo interno, as coisas não ficam aí, porque nós continuamos vivendo na vida uma série de acontecimentos existenciais cotidianos que são fenômenos transicionais. Ir num concerto, ir num show de rock, jogar tênis, né? Jogar papo fora com fofocar, jogar papo fora com um amigo, com uma amiga, né? Namorar, encontrar, enfim, tudo isso é do campo da transicionalidade. Quando funciona,
né, quando funciona. Okay? Muito bem. Nós poderíamos fazer toda uma aproximação, conversar com Melanie Klein, como é que são os objetos para ela, né, como é que são essas coisas. Eu vou passar um pouco para frente, né, que isso seria mais um diálogo com a história da psicanálise. E aqui o ponto central, que eu repeti, mas vou ler o Winnicott falando. Naturalmente, o objeto em si não é transicional. O objeto representa a transição do bebê de um estado de fusão com a mãe para um estado de relação com o ser externo e separado. É essa passagem. E o que é transicional é o modo de relação. Vocês vão ver que isso é importante, tá ok? Porque eu já apontei para vocês aqui, sem que eu tenha enfatizado, 3 modos de relação. Modo de relação subjetivo, modo de relação transicional e modo de relação com o objeto externo. O que nós vamos ver lá na frente? São 3 modos de viver a transferência com o analista, né? E esses 3 modos são vividos no processo analítico, e o manuseio disso, e o cuidado com isso, a experiência disso com o paciente é diferente em cada uma dessas dinâmicas. Okay? Então, nós estamos falando aí também de 3 modos de relação transferencial, né? Isso é importante. Okay? Muito bem. E agora o ponto que faz essa distinção, o Winnicott diz claramente, algo mais importante do que a excitação e a satisfação oral está em jogo, embora essas sejam as bases para todo o resto. Muitas outras coisas importantes podem ser estudadas. Ok? Eu não devo ter mais muito tempo, então eu vou focar agora uma coisa com vocês, que é essa questão difícil, que é como é que nasce o símbolo. Ok? Primeiro, um pouquinho de teoria. A gente fala de significante, significado, e isso eu acho que dá um pouco de confusão. Eu vou apresentar uma outra perspectiva que é mais, digamos, mais adequada para isso que eu estou apresentando com vocês. Primeira pergunta: o que é um símbolo? Resposta mais simples e genérica: é uma coisa no lugar da outra. Ok? Então, um signo no lugar, uma coisa no lugar da outra é um signo no lugar do seu referente. Então, veja esse triângulo. De um lado o signo, do outro lado o seu objeto ou o seu referente. Então, uma coisa no lugar da outra, desde que isso seja para alguém que junta, lé concreto, né, o signo com seu objeto. Esse triângulo, né, em termos da semiótica americana de Charles Sanders Peirce, ele diz o signo e o seu objeto e o seu interpretante. Ok? Dependendo da maneira como o signo se relaciona com o seu objeto, né, eu tenho um tipo de relação aqui. Se o tipo de relação entre o signo e o objeto é de semelhança, né, uma foto, uma escultura, né, eu diria que o objeto é um ícone, né, o signo é um ícone. Se a relação entre o signo e o seu objeto é de causalidade, por exemplo, fumaça e fogo, onde a fumaça é fogo, a fumaça é índice do fogo. Quando a relação entre signo e objeto é arbitrária ou é uma convenção, por exemplo, a palavra table, a palavra table, né, são sons, desenhos, e não tem nenhum motivo para dizer por que é que isso significa este objeto. Não há relação de semelhança, nada disso. Quando isso acontece, nós temos um símbolo. Tá, okay? Isso aqui é importante. Né? Por quê? Veja, quando o objeto... Então, quando nasce o ciclo, quando nós chegamos a essa relação convencional, tá ok? Vamos voltar lá. Quando nós temos esse tipo de relação com o objeto transicional, o que acontece? O objeto está no lugar da mãe. Simboliza a mãe. Não tem nenhum motivo para um paninho, um brinquedinho, um lóbulo da orelha da mãe, uma cantiga. Não tem nenhuma relação direta, né? Talvez
direta de causa e efeito com relação à mãe. Há uma arbitrariedade aqui feita pela criança. Ok? Então, o objeto transicional é símbolo da mãe, mas com uma questão bem interessante, porque no caso do símbolo, o símbolo está no lugar do objeto e você não precisa mais do objeto. Por exemplo, é proibido parar. Não tem que ter um guarda, não tem que ter ninguém falando que é proibido parar lá. Basta o símbolo, né? E aqui no objeto transicional, vejam que interessante, o objeto transicional é símbolo da mãe desde que a mãe exista, desde que a mãe esteja lá presente. Ok? Por isso que diz que é o primeiro símbolo, ou é a raiz do símbolo. Na continuidade do desenvolvimento, a mãe não precisará mais estar presente. Tá, ok? E você tem um símbolo do que foi a sua mãe, um presente que ela te deu, um retrato e outras coisas dessa natureza. Então, isso faz com que a gente possa entender um pouco a natureza da relação simbólica e o que é isso que ele chama da origem do símbolo. Ok? Uma outra coisa importante, às vezes se diz que o homem passa a ser humano porque ele adquire a linguagem e o símbolo. Ora, com o que estamos vendo aqui, a relação com o objeto subjetivo, a relação com o objeto transicional, o homem é homem antes disso, né? Então, tem todo um universo que acontece humano, de relações interhumanas, que acontecem aquém ou antes do processo simbólico se estabelecer, né? Então, agora eu quero, retomando um pouco a síntese disso, eu escrevendo, fazendo uma síntese, o ser humano tem inicialmente relação com as coisas e não com os signos das coisas. Só mais tarde, com seu desenvolvimento cognitivo e emocional, ele poderá aceitar substitutos. No início, só serve o original das coisas. A possibilidade de se relacionar com os substitutos dos objetos, com seus signos, para primeiro relacionar-se com a cópia. Então, porque primeiro a possibilidade de se relacionar com substitutos dos objetos é poder se relacionar com uma cópia dos seus objetos. E só depois de você poder se relacionar com a cópia é que, eventualmente, você pode se relacionar com o que é o representante do objeto, né? Então, eu diria, primeiro você se relaciona com mamãe. Depois você se relaciona com aquilo que é igual a mamãe, para depois você se relacionar com aquilo que representa a mamãe. Ou papai, é a mesma história. Ok? Então, é esta ordem, né? Veja como isso também tem relação com aquilo que Freud falava, primeiro o objeto autoerótico, depois narcísico, depois homossexual e depois heterossexual. Mas há uma sequência nisso, uma sequência enorme. Ok? Né? Muito bem. Poderíamos conversar como é que isso é na história da psicanálise, eu vou pular, né? Só fazendo essa observação, que em Klein, a criança inicialmente tem a relação com o objeto primário, é fundido com aquilo porque está fundido também com amor e ódio, causa angústia, ela precisa encontrar substitutos, e vai encontrando 1, 2, 3, 4 substitutos, faz uma cadeia simbólica, e a criança chega na vida simbólica. Em Winnicott ele diz, os objetos são, paradoxalmente, o referente e o substituto do referente, a mãe e o substituto da mãe. A partir dessa experiência é que o objeto poderá ser substituído, né, pelo seu signo ou pelo seu símbolo. Okay? Isso é uma nova teoria, não sei se uma nova, mas é uma teoria do processo simbólico muito importante, porque, inclusive, mostra como é que você pode levar, por exemplo, um paciente psicótico a começar a poder simbolizar as coisas. Antes de simbolizar, ele precisa, né, ter a relação com você enquanto um partilhando de um fenômeno transicional, por assim dizer. Né? Então, isso é um momento de passagem, né? E veja que o Winnicott coloca, é verdade que a ponta do cobertor ou algo equivalente simboliza um objeto parcial como seio. Ainda assim, o que importa não é tanto seu valor simbólico, mas sua concretude. É isso que eu quero falar, de que a mãe precisa estar lá. Como é que é isso de que a mãe precisa estar lá
e a criança tem o bonequinho, o pano, e a mãe ao mesmo tempo, um é símbolo do outro, mas a mãe precisa estar presente, ok? Que é o seguinte, mamãe chega, dá um beijo no bebê, no seu bebê, e fala, mamãe vai até a cozinha e já volta. Para o bebê, ir até a cozinha e voltar, a mãe continua presente no seu pensamento. A mãe vai até a esquina comprar pãozinho, ou vai comprar fralda, sai um pouco e volta. A mãe continua presente para o bebê. A mãe sai para uma viagem para a Europa, passa um mês viajando. Para o bebê, a mãe morreu. Então tem um delta, eu dou exemplo extremo, mas tem um delta T de tempo, né, que a mãe pode se ausentar fisicamente, mas ela continua existindo para a criança. Ou seja, o objeto transicional tem vida e significa mãe desde que a mãe esteja dando vida ao objeto. E se a mãe morre fisicamente ou se ausenta muito tempo, né? E para o bebê é como se a mãe morresse. 2 destinos para o objeto transicional. A criança tentando salvar que a mãe ainda existe, aquilo passa a ser um fetiche. E é mais importante do que a própria mãe. Ou seja, inflaciona o valor do objeto. E o outro, ele vai desinvestindo e vai perdendo interesse. Esses são os 2 destinos, caso a mãe morra. E qual é o destino do objeto transicional, né, se a mãe não morre, continua sustentando isso? É o mesmo destino do Woody, aquele desenho animado, né? O desenho vai deixando de ter importância, de ter importância, de ter importância, vai sendo largado no fundo do armário, né? Fica no limbo, e tudo aquilo que era investido no objeto transicional começa a ser investido no mundo social, no amiguinho, na amiguinha, no outro, na escola, no conhecimento, né? Nas artes, no mundo, por assim dizer, né? Isso é o destino do objeto transicional. E olha que interessante, está aí a teoria da cultura para o Winnicott. Então, aqui segue um pouco para o simbolismo, e eu quero fechar essa parte do símbolo dessa maneira, né? Para Freud, como é que se dá a entrada do homem na cultura? O homem é um animal que tem excitações que procura resolver diretamente, em especial as excitações chamadas sexuais. Se ele, como um animal, tentar resolver isso diretamente, o mundo será violência, guerra, inferno, assassinato, né? Isso não pode acontecer. O que acontece? As relações, a sexualidade é reprimida, né? Uma parte dela pode existir em determinadas condições e toda uma outra parte é reprimida. Essa parte reprimida, né, não pode ter lugar. Não tendo lugar, ela permanece como uma tensão dentro do sujeito. Toda essa tensão dentro do sujeito é sublimada na vida social, tá ok? E aí nasce a cultura. Dizendo de uma maneira bem radical, né, a cultura para Freud é uma perversão da sexualidade. Porque, em vez da sexualidade seguir o seu caminho direto, ela é pervertida em fraternidade, ternura, cultura, todas as instituições sociais. É assim que o Freud pensa o surgimento da cultura, e, inclusive, que ele justifica o mal-estar na civilização, porque essa repressão nunca é totalmente feita e essa sublimação nunca é totalmente adequada, né? É isso que vai acontecendo. O que diz Winnicott? Isso, acho que Freud não entendeu bem. Por que é que o homem vai para a cultura? Não é para realizar o seu instinto sexual, sublimando-o, tá ok? Mas é para ampliar o seu campo de brincadeira, o seu campo mesmo e ao outro. É esta a teoria da cultura que eu vou falar para vocês na aula que vem. Okay? Então, mas o Winnicott aqui não chega a falar dessas coisas assim, mas ele aponta para isso na aula que vem. Eu me dedico um pouco mais a essa história, né? Mas é a partir dessa compreensão do símbolo, né, que o Winnicott faz um salto e diz o seguinte: nesse ponto, o tema de meu estudo se amplia e passa a incluir o jogo, todo tipo de jogo, né? A capacidade de criação e apreciação artística, o sentimento religioso, o sonho
e agora ele vai para as partes patológicas. Mas também o fetichismo, a mentira e o roubo, a origem e a perda do sentimento afetuoso, né? A dependência química. Veja, há uma explicação das adicções por aqui. Tem um autor chamado Michael Eigen, né? Que fala uma frase super interessante. Minha mulher colocou como epígrafe no livro dela sobre os relacionamentos aditivos, e Michael Eigen diz assim: o drogado não procura o prazer, procura a si mesmo, né? Então é interessante, tanto que vocês podem ver que aqueles caras que são dependentes químicos, eles sabem que não é o prazer que está ali, é alguma outra coisa mais fundamental que o prazer, né? E aí, então, falando além da dependência química, o talismã dos rituais obsessivos e etc. Né? Muito bem. Finalizando, então, deixa eu ver quanto falta. 3 slides só aqui, mas eu posso fechar Tudo agora bem, com isso. tudo bem, tá certo. Então, o modo de relação subjetivo, o modo transicional e o modo de relação com os objetos reconhecidos como objetivamente como externos apresenta 3 modos de relação com a realidade, 3 modos de relação com o outro e, por sua vez, 3 modos de relação transferencial. O modo de relação subjetivo com a realidade, que se trata de dar a sustentação ambiental, o modo de relação transicional com a realidade, que implica em ser com. Essa história de que o analista é o objeto transicional do paciente é um erro danado. Tá, okay? Ninguém pode ser o objeto transicional do paciente, porque o objeto transicional não só é uma criação do paciente, mas ele não pode ter vida própria. Tá, okay? Imagina se o ursinho da criança começa a se movimentar sozinho e falar. Pesadelo total. Tá, ok? Né? Mas o analista pode compartilhar fenômenos transicionais com o paciente. E depois, por fim, o modo de relação com os objetos apreendidos como diferentes do sujeito. E quando isso ocorre, são as chamadas relações de objeto, no sentido estrito da psicanálise, onde existem todos os processos projetivos, introjetivos, identificatórios, aí uma longa lista, né, de mecanismos e dinâmicas relacionais com isso que seria o objeto externo. Finalizando, então, há diversas compreensões e consequências que decorrem das propostas feitas neste artigo, os objetos e fenômenos transicionais, incluídas como capítulos, então, no livro Brincar e Realidade. Dentre eles, os diversos modos, aqui eu vou retomar o que a gente vai falar no nosso próximo encontro, né? Os diversos modos de fantasiar, mais ou menos próximos ou mais ou menos distantes da realidade externa e das relações com os objetos reais, e o criar e encontrar que caracteriza os fenômenos transicionais, essas relações. O brincar como modelo do encontro humano, como uma teoria da comunicação e como fundamento das psicoterapias. O brincar como atividade que leva ao encontro de si mesmo, do outro e do mundo, né? O brincar como dinâmica que leva à distinção entre o eu e o mundo. A teoria da cultura, que eu comecei a esboçar um pouco com vocês, para além da teoria da sublimação. A relação mãe-bebê como um espelho mágico, né? Onde o bebê procura alguma coisa e o espelho reflete aquilo que ele procura, sendo que ele não tem a mínima ideia do que é que ele procura. Depois, toda a questão das identificações cruzadas, que diz respeito à possibilidade de colocar-se no lugar do outro, que aponta para os relacionamentos humanos, para além da administração da vida instintual. E depois, um último capítulo de Winnicott, dedicado à adolescência, né, onde o Winnicott vai enfatizar um fenômeno vivido pelos adolescentes, que é a sua preocupação em ser, né, para depois poder fazer. Fazer o quê? Um monte de coisas, dentre elas o fazer erótico, né? Mas, como diz o Winnicott, primeiro ser, depois fazer. Ok? Bom, e isso levaria assim a muitos tópicos, a muitas coisas para a gente analisar.
Mas era essa apresentação, então, que eu tentei fazer, talvez um pouco corrida, um pouco sintética demais, né, para vocês. Eu não sei se eu me excedi muito no tempo, né, mas estamos aí, então, para poder conversar um pouco Não, sobre essa foi ótimo, apresentação. Leopoldo, não se preocupa, Uhum. não. Foi muito bom te ouvir. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Gente, se vocês Sim, quiserem se inscrever, para quem colocou as perguntas no chat, eu imagino que eu posso fazê-las. Ou vocês. Acho que eu já vou fazendo. Se vocês quiserem abrir o microfone também, vocês ficam à vontade. Na verdade, a Miriam, ela te pergunta sobre os chamados falsos selfie. Se tem alguma questão que envolva os fenômenos transicionais em bom. relação aos falsos selfie. Então, vamos lá. Difícil, Winnicott, e ela não tem uma relação direta com os objetos transicionais. Pelo seguinte, o que é o falso self, em primeiro lugar? O falso self é assim, você está na sua casa, teve uma puta briga com seu companheiro e com a sua companheira. Um inferno, uma briga enorme. Vamos supor que você mora num apartamento, teve uma briga federal, tá ok? Você sai para trabalhar, entra no elevador enquanto seu vizinho pergunta para você: e aí, tudo bem? Quer que você faça? Tudo bem. Ok? Ou seja, ele é um tipo de modo de relação social que se adapta às necessidades do ambiente. Para quê? Para proteger o indivíduo. Ok? Então, esse é o falso self saudável. Agora, imaginem que esse falso self toma conta do indivíduo. E ele é o tempo todo relações públicas, o tempo todo se adaptando com os outros, o tempo todo guardando aquilo que está acontecendo verdadeiramente com ele para se relacionar com o outro no mundo. Ok? O falso self patológico é esta figura que é relações públicas com o mundo. É mais ou menos assim, também para melhorar essa situação. Nós somos como que uma empresa cheia de diversos departamentos, ou melhor dizendo, como diz Virginia Woolf, temos diversos eus. Tenho eu para quando tem copo de vinho, tenho eu para quando eu vou dar aula, tenho eu para quando eu estou escrevendo um artigo, tenho eu para quando eu estou rodando a baiana, brigando com alguém, tá ok? Então tem diversos eus assim. Um destes eus, né, é um cara, uma parte de nós hábil para atender o outro, para atender o que o outro precisa. Por quê? Para me defender. Ok? Mais ou menos isso. Suponha que esta parte de mim, ou esta parte da empresa, que é o Relações Públicas, tome conta da empresa e passa a ser o diretor da empresa. E começa, então, a viver, né? A ter uma vida que é uma vida falsa, porque a vida verdadeira está lá dentro. Outra coisa importante, a vida, o falso self é também a pessoa, é uma parte dela, tá ok? Não é algo para ser excluído da vida da pessoa, mas é algo para ocupar o seu lugar direito. Uma outra metáfora que vai nessa direção é como se eu encaro um pouco, eu tenho um chofer, de repente o chofer toma conta da minha vida, certo? Né? Diz aonde que eu tenho que ir, diz com que roupa eu tenho que usar, diz com quem que eu devo estar, diz tudo isso, certo? Em geral, na meia-idade, costuma acontecer uma coisa que a gente chama de meia-idade. O que acontece nesse momento? O cara cansa e fala, ou eu tenho uma vida, ou não adianta nada. E geralmente enlouquece, tem separações, tem as coisas mais diversas. Aí, muito bem. Então, agora falando sinteticamente sobre o que é o falso self. O falso self é uma parte do indivíduo que, para proteger o indivíduo das invasões ambientais, se coloca na frente e faz relações públicas. Ok? Na vida normal, nós precisamos disso. Tá? Se não tivermos isso, eu tenho um amigo que é poeta e ele só consegue ser verdadeiro. Então, né, é o inferno. Né? Ele liga para você, você não atende, ele já fica mal que você não quer saber dele. É uma coisa assim infernal. Então, sofre para burro. Ok? Né? Mas então, o falso self, ele nos ajuda a viver desde que
ele não tome o governo da própria vida, ok? Mas então o falso self, ele é paradoxalmente uma mentira verdadeira, não é isso? Né? A música do Cazuza, mentiras sinceras me interessam, né? Alguma coisa um pouco nessa direção. Assim. O caso do objeto transicional, ele é sempre verdadeiro, ele não tem como ser falso. Ele não tem como ser alguma coisa que não é a expressão do sujeito ele mesmo, ok? Então, porque o objeto é o próprio sujeito. Tá? Não tem como objeto transicional ser um falso objeto transicional, né? Porque ele só tem existência se for a criação do sujeito colocada em ação. Então, nesse sentido, eu diria que o falso self não tem uma relação direta com o objeto transicional na saúde. Talvez na patologia, quando você tem um fetiche, assim, né? Então, vamos dizer o seguinte, o cara que tem fetiche por pé, né? Fetiche sexual comum, tá ok? E ele toma, então, aquilo não é exatamente um objeto transicional, é um objeto fetiche, tomou o lugar do objeto inteiro, tá ok? Né? Da mulher, ou algo assim, ok? Então, é nesse sentido que poderia ter a ver com o objeto transicional, mas no sentido patológico, e não como objeto transicional, mas como uma falha na transicionalidade que gerou o fetiche. Ok? Não sei se isso explicou a sua dúvida. Eu vou ficar tirando um pouco o meu vídeo, porque às vezes eu acho que pode travar a sua fala. Desculpa se eu desapareço e apareço de vez em quando. Eu vou passar, então, para a pergunta da Caroline. Ela te pergunta, a relação de objeto é posterior à primeira posse, não eu? Então, relação de objeto é um termo que na psicanálise, né, ele é quase que um ponto de partida para Freud. Né, a criança se relaciona com o seio, alucina o seio, ele chama isso de relação de objeto. E depois temos a pergunta de quando é que começam as relações de objeto, em termos de ter um objeto externo com o qual me relaciono. Por exemplo, reconhecer o seio como externo, poder fechar os olhos, alucinar o seio e chupetear. Ok? Em Freud, isso não é muito claro, né, quando que isso ocorre. Melanie Klein resolve a coisa, texto de 1952, a origem da transferência, eu acho que é isso o nome do título. E ela diz assim: para mim, a partir do nascimento, a criança pode estabelecer relações com objetos de uma maneira plena, podendo amar, odiar, projetar, introjetar. Okay? Então, para Melanie Klein, essas relações de objeto começam aí desde esse momento. Para o Winnicott, quando ele descobre os objetos transicionais, ele primeiro fala, mas então a psicanálise começou a falar dos objetos, todos os tipos de objeto, relações de objeto. O Winnicott olha para isso e fala, descobri mais um, os objetos transicionais. Quando você se aproxima dos objetos transicionais, ele claramente não é um objeto externo, tal como falava Melanie Klein. Ele não é reconhecido como externo. E sujeito e objeto estão, no caso de objetos transicionais, o objeto, no caso aí, é e não é a mãe. Ele é o tal do paradoxo. Né? É e não é ao mesmo tempo. Né? Acontece que este é o modo de relação com um objeto onde sujeito e objeto são e não são a mesma coisa. Paradoxal. No caso do bebê dentro da barriga da mãe, ou no caso do bebê que acabou de nascer, ou logo depois, ok? Não existe realidade externa. Portanto, não pode existir o objeto externo. E o seio no qual ele mama? É aquele seio subjetivo, criado por ele mesmo. Então, para você entender se existe... Aí o que acontece? Temos, então, que relativizar a noção de relação de objeto. E fazer... Em Winnicott, nós faríamos essa distinção. Objeto subjetivo, que não é propriamente um objeto. Objeto transicional, que também não é propriamente um objeto. E as relações com objetos chamados objetos externos, por assim dizer. É essa distinção conceitual. Às vezes, o Winnicott chama tudo de relação de objeto, tudo às vezes dá uma confusão. Tá?
mas essa distinção conceitual acho que é importante para poder saber em que ponto do desenvolvimento e que tipo de relação está sendo estabelecida, por assim dizer, né? Leopoldo, eu vou só corrigir a Miriam, ela que tinha feito a pergunta anterior em relação ao falso selfie, ela fez um comentário aqui no chat, que desculpa, Miriam, eu só fui ver depois que eu fiz a pergunta, que ela, acho que eu não fui muito clara, que ela estava, quando ela estava dizendo sobre o falso selfie, ela estava se referindo aos borderlines. Então, não sei se isso, dentro da sua fala... Borderline é um termo que o Winnicott usa, né? Aí, no caso, sim, o que é o borderline? Borderline é um cara que tem problemáticas existenciais psicóticas e arranja um jeitão de ser na vida, um personagem neurótico, tá ok? Então, o borderline, na verdade, é um cara que viver, né, que funciona como um sujeito neurótico, por assim dizer, né? Aí o que acontece? A função do falso self é proteger o verdadeiro, proteger no sentido qual? No momento em que esse falso self se instaura, é porque o verdadeiro não tem chances de poder estar no mundo, ou porque o ambiente é muito invasivo, ou porque ele ainda se sente fraco para poder se afirmar. Então, este personagem, chamado falso self, esse relações públicas, cria as condições para que esse sujeito possa se fortalecer ou esperar a situação ambiental mais adequada para que ele possa expressar ser a partir de si mesmo, ok? E isso, às vezes, se desenvolve em termos financeiros, a pessoa é bem-sucedida, né? Ganha uma grana que, por exemplo, que possibilita que ela enlouqueça, né? E aí possa dar uma chance ao verdadeiro, ok? Ou situação trágica, quando o falso self percebe que o verdadeiro não terá chance, né? O que ele faz? Acaba com a brincadeira, suicídio. Né? Por quê? Não existe mais função para ele existir, então vamos acabar com isso mesmo. Okay? Então, a noção de borderline aí, ele é um termo que primeiro surge de uma maneira um pouco confusa na história da psiquiatria e da própria psicanálise, que não é nem neurótico nem psicótico, e o que temos em Winnicott é um passo a mais aí, que ele está dizendo, não, essas pessoas têm problemas que são de natureza psicótica. O que é problemas de natureza psicótica? Né? Temos que esclarecer isso. O ponto central dentro do desenvolvimento é ter chegado no eu. O eu significa eu aqui, o mundo lá. Ter chegado na unidade do sujeito psicológico. Né? Quando o sujeito chega aí, ok, se integra a esse ponto, ele passa a ter problemas relacionais. Como é que eu me relaciono com o outro gosta de mim, não gosta de mim, né? Fiz coisas certas, fiz coisas erradas, o sentimento de culpa, o inferno. Né? Tudo isso é problemas. Então, este é o cara que se integrou a esse ponto, é o neurótico, o que tem a sua estrutura da personalidade estabelecida e tem problemas de relacionamento com o outro. Quem é o psicótico? O psicótico é aquele que não chegou a se integrar, é aquele que ainda está esfacelado, partido, por assim dizer. E os problemas dele, diria o Winnicott, são problemas de ser, encontrar um lugar no mundo aonde ele possa viver, ser no mundo. Primeiro ser, depois fazer. Psicóticos têm problemas de ser, neuróticos têm problemas de fazer, né? Psicóticos têm problemas de chegar a este ponto da sua integração como sujeito, né? Neuróticos têm problemas de comigo mesmo e com o mundo, né? Essa é a distinção. E no caso do borderline, o Winnicott dirá, são pessoas que têm problemáticas, questões que são da ordem da psicose, mas se organizaram no mundo, né? No modo que funciona, parece neurótico. Okay? Porque funciona como se fosse um neurótico na relação com os outros, com o trabalho e tudo mais. Leopoldo, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas as questões que estão surgindo aqui no chat, gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir 2 questões por vez, e as perguntas que a gente não conseguir responder hoje, a gente retoma a conversa amanhã. Podemos fazer assim?
que aí também não fica uma coisa super exaustiva. É bom a gente terminar às 9 e amanhã, como a gente vai ter o encontro de amanhã, a gente retoma o que ficar faltando para hoje. São duas questões, uma delas é da Roberta, ela colocou essa pergunta no chat justamente quando você estava discutindo essa questão do símbolo, se essa é uma leitura do Winnicott pela semiótica peirciana, se tem uma relação. Uhum. E a Valéria pergunta sobre por que o Winnicott não inclui o trabalho nesse campo da cultura. Isso ficou um pouco truncado, Valéria, se você quiser explicar melhor. E o Gregório pergunta se o Heidegger influenciou o Winnicott. Oi, eu sou a Valéria. Ótimo, Valéria, ótimo. Você pode falar, pode falar. Oi, Leopoldo, boa noite. Não, eu fiquei em dúvida porque que a capacidade de trabalhar, o trabalho, não... Sim, Oi? Olá. Você está ouvindo, Leopoldo? Está ouvindo, né? Agora você está ouvindo agora. Ah, eu ouvi só até a primeira questão, se tinha a ver com o Peirce, a noção de símbolo do Winnicott. Então tá. A Valéria fez uma questão. A Valéria, com o microfone aberto, fez uma questão, e a última questão que eu fiz foi do Gregório, que ele pergunta se o Heidegger influenciou o Winnicott. Tá. Então vamos lá. Primeiro, ao que saiba, ao que sei, Winnicott não leu Charles Sanders Peirce. Não há nós temos aí biblioteca de Winnicott, do Vida, não tinha citado Peirce, né? Até vou dar uma procurada depois nas obras completas e verifico para vocês se ele citou, mas eu tenho a impressão que não, ok? Então, isso é ponto 1 dessa história. E, bom, e essa introdução que eu fiz de Peirce, essa noção de signo em Peirce, é porque ela privilegia a noção entre o signo, o símbolo, e o referente, o seu objeto. Que tipo de relação existe aí, né? Então, isso eu acho que é uma formulação mais clara do que a formulação tão usada por Lacan dentro da semiótica, dentro do desenvolvimento da psicanálise. Acho mais claro, mas é uma interpretação minha, tem texto meu publicado sobre isso. Depois, essa outra pergunta, se o Winnicott se é influenciado, se ele leu Heidegger e se ele usa Heidegger no desenvolvimento da sua teoria. Também não há nenhuma indicação de que o Winnicott tenha lido Heidegger, né? Nem sei se o Winnicott falava alemão. Acho que não, mas não posso falar isso com toda a certeza. Além disso, o Winnicott não faz assim. Ele vai para a filosofia, estuda a filosofia e depois aplica a filosofia na psicanálise. Freud, às vezes, faz um pouco isso. Freud, às vezes, está em apuros, lança a mão de um filósofo, vai para a filosofia, né, ou para a literatura e puxa alguma coisa. O Winnicott não funciona assim. Tanto que a noção de ser em Winnicott não é uma noção filosófica. Ok? Então, ele não vai estudar Heidegger, Merleau-Ponty, Aristóteles, Santo Agostinho, e daí tira um ser e aplica conceitualmente na psicanálise. O Winnicott está preocupado com a experiência de ser, com a experiência que alguns pacientes têm de não serem no mundo, de não terem lugar no mundo, de sentir que não são reais. É a partir daí que ele formula a noção de ser. Eu diria até que talvez há evidências de que o Winnicott leu os existencialistas. Há evidências de que o Winnicott esteve próximo, por exemplo, de Fritz Lang, da antipsiquiatria. Inclusive, foi supervisor de Lang, né?
mas ele faz uma ou outra passagem que ele não gosta um pouco da metafísica dos existencialistas, né? Então nós não temos muita base textual para dizer que o Winnicott construiu a sua perspectiva a partir da filosofia. Eu tenho uma hipótese desenvolvida nesse meu livro, A Psicanálise do Ser, e eu tento mostrar mais ou menos o seguinte. Eu acho que o Winnicott não fez assim, leu filosofia e aplicou. O que o Winnicott fez é que ele tinha um modo de pensar, um modo de apreensão do que é um homem mais humanista, mais centrado numa linguagem que ele acha que deveria ser a linguagem dos fenômenos humanos. E o modo dele pensar está em harmonia, ou pensou coisas parecidas com aquilo que Heidegger, com aquilo que Husserl, com aquilo que eu chamo que os existencialistas modernos pensaram. Qual é a característica geral dos existencialistas modernos, falando de um modo muito amplo? É que todos eles dizem que o homem tem um modo de ser no mundo específico, né? Tem uma natureza específica. E essa natureza específica, né, tem um modo de ser específico. Né? Todos eles estão preocupados com este modo de ser do ser humano. E Heidegger dá um termo para isso, ele chama isso Dasein. Quando você vai ler Heidegger, não muito, porque senão você vai se perder no pântano da filosofia e dificilmente você consegue retornar para a prática clínica e para a existência cotidiana, ok? Mas algumas passagens são interessantes em Heidegger. Tem no seu livro Mundo, Finitude e Solidão uma passagem que ele diz qual é a diferença do homem para uma pedra, para um animal e como é que o homem se diferencia disso? Ele fala, puta, é muito difícil de responder essa pergunta, mas eu vou responder a seguinte pergunta. O que é o mundo para uma pedra? O que é o mundo para um animal? O que é o mundo para o homem? E aí ele diz, uma pedra, né? Eu pego uma pedra, tanto faz se a pedra está no meu bolso ou se está no fundo do oceano. Para ela, não faz diferença alguma, ainda que ela sofra efeitos do tempo. Um carro passa em cima, um peixe come a pedra. Eu uso como talismã. Isso, para a pedra, não muda nada. Ou seja, a pedra é sem mundo. O meu cachorro, eu chego em casa, ele late para mim, procura a sua bolinha de tênis e me chama para passear. Eu saio, vou até a padaria, ele faz a mesma coisa. Tá ok? Heidegger diz, o animal é pobre de mundo, só tem aquele. E ele repete aquele mundo. Agora, o ser humano é o único que cria o mundo no qual ele vive. Essa é a grande característica do Dasein. O Dasein que cria a si mesmo e o mundo no qual vive. Ora, os objetos transicionais, o que são, se não a criação de si mesmo, do outro e do mundo no qual o sujeito vive? É isso que eu vou falar um pouquinho num dos capítulos da aula que vem. Então, haveria uma proximidade, eu diria, de modo de pensar, né, entre algumas propostas da analítica existencial de Heidegger, né, e o pensamento de Winnicott. Alguns filósofos têm trabalhado nessa direção, né, e apontado no campo da filosofia essas semelhanças entre o modo de pensar de Winnicott e o modo de pensar de Heidegger, mas nunca é uma influência direta, por assim dizer, né? O exemplo maior é esse que eu falo sobre a noção de ser. O Winnicott não tem uma concepção filosófica do ser. Ele tem o Winnicott não se preocupa com o conceito do ser, ou de ser, ou do termo ser. Ele se preocupa com a experiência de ser. Tá ok? E é o suficiente, né? Então, para um filósofo, isso não seria o suficiente, né? A última pergunta, não sei se é a última, mas a pergunta que a colega de vocês fez, não me lembro agora. Leopoldo, a Valéria vai abrir, ela vai abrir o microfone dela para fazer, e aí a gente fecha com essa questão, gente, e aí amanhã a gente retoma as outras questões que estão aqui no chat. Tá bom. Uhum. Oi, Leopoldo. Boa noite. Oi. Tudo bem? Bem.
Se ficar ruim, eu vou fechar a câmera, que eu noto que quando abre a câmera, acho que você não escuta. Mas eu tinha perguntado por que nessa ampliação de mundo, né, quando você fala que a partir do objeto transicional depois Vindo. a criança vai... Volta, só um minutinho. Valéria, volta um pouquinho, porque quando você começou a falar, travou, e eu não ouvi nada que você falou. Tá, por favor. Desculpa. Eu tirei o vídeo só para ver se melhora, tá bom? Tá bom, ótimo. Tá bom. Então, o que eu estava perguntando é que por que o Winnicott não inclui o trabalho nessa ampliação do mundo, né, da criança, dentro do campo da cultura? Porque é simples. O trabalho que é adaptar-se ao mundo, tá ok? Não tem, submissão ao mundo, tá ok? E esse trabalho não vale. Agora, todo trabalho onde a pessoa encontra a si mesma, esse trabalho é igual ao brincar. Então, a noção de brincar, ela é mais ampla do que aquela formulação de Freud, dizendo que o objetivo da psicanálise, ou a noção de saúde, é fazer com que o homem possa trabalhar e aproveitar da existência. Como o trabalho pode ter dimensões que às vezes são, digamos, massacrantes, destruidoras da própria existência, ou são trabalhos só adaptativos, né? Ele não vai, eu acredito que ele não se sente à vontade para reiterar essa formulação de Freud, né? Mas a noção de criar, encontrar, ter intimidade, né? Eu, quando dou uma aula e esta aula funciona, e eu me sinto pensando, e vocês fazem perguntas em que eu vejo que vocês não só entendem, mas como interagem comigo, é a dinâmica da brincadeira, ok? Então, o trabalho, que pode ser o trabalho artístico, pode ser o trabalho do matemático, pode ser o trabalho do jogador de futebol, né? Todos eles estão aí incluídos na noção de brincar. Né? Uhum. Então, é nesse sentido. Uhum. Tá. Obrigada. Bom. Muito obrigada a todo mundo, gente. Deixa eu dar um start aqui no meu vídeo. Eu acho que a gente pode encerrar, ao invés de retomar agora, e aí e amanhã eu retomo as outras questões. O que você acha, Leopoldo? Travou. Pois é, tá. Não, porque senão fica muito tarde, aí as pessoas se organizam para assistir o show em 2 horas, né? A gente passa as perguntas, Maria, a gente passa as questões já para o Leopoldo, para ele poder começar a aula amanhã respondendo. O que você acha? Ótimo, tá bom, combinado. A gente faz isso, então. Tá. Olha, muito obrigado. Encontro com vocês amanhã, então. Muito obrigada. Estou esperando a permissão para ir. Estou esperando a permissão para ir embora. Gente, muito obrigada a todo mundo. Boa noite e a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.